Tudo bem, pessoal? Já faz tempo que eu não faço vídeo aqui, né? Todo mundo ficou apreensivo aí com essas eleições de domingo passado, dia 2, né? Eu fiquei pra caramba, né? Eu até desliguei o computador, até fiquei sem ficar, eu não fiquei acompanhando, né? Mas vamos ver o vídeo aqui, né? Vocês não vão acreditar no que o presidente diz aqui, pessoal. Mais uma vez, os ataques são contra nós nordestinos. Vamos ver. Lula venceu em 9 dos 10 estados com uma taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? Do nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores às regiões, porque esses estados. Bolsonaro, analfabeto é você, né? Analfabeto, né? Você tem um vocabulário restrito a 500 palavras, você é negacionista da pandemia, você é negacionista da, do aquecimento global. Você é muito burro, tá bom? Pra estar chamando o povo nordestino de analfabeto aqui. Mas vamos continuar. Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo. A notícia aqui é da imprensa e é verdadeira. Vejam quais são os estados e Pessoal, né? Ele vem atacar o Nordeste aqui, né? Dizer que nós nordestinos somos analfabetos, né? Porque a gente rejeitou ele, né? O Bolsonaro, e a gente não quer o Bolsonaro como presidente da República, né? Primeira mentira dele, né? O Nordeste, ele disse que os estados nordestinos são administrados pelo PT há 20 anos atrás, né? Isso daria certo se ele estivesse falando só do meu estado, o Piauí, né? Que realmente é governado pelo PT há 20 anos, né? Mas dizer que todos os estados nordestinos são administrados pelo PT há 20 anos é uma grande mentira, uma grande falta de análise, né? Tem estados aqui no Nordeste que nunca foram governados pelo PT, como Maranhão, Paraíba e Pernambuco, né? Há, há uns 7 anos atrás, o Ceará não era governado pelo PT, tá? E fica aquela coisa, né? É justo a gente dizer que essa taxa de analfabetismo no Nordeste é culpa do governo Bolsonaro, desses 4 anos do governo Bolsonaro, sem analisar o que aconteceu há 4 anos atrás, antes do governo dele? Não, não é justo. Portanto, também não é justo você dizer que a culpa do analfabetismo na região Nordeste, não é justo ele dizer que foi a esquerda, foi o PT quem trouxe o analfabetismo aqui para o Nordeste, onde a esquerda governa, traz o analfabetismo, né? Por quê? Essa reportagem, né, que diz que Lula ganhou nos 9 estados com maior índice de analfabetismo, né? Primeira coisa, né, não dá para você relacionar uma coisa com a outra, né? Porque eleitores analfabetos, pessoas analfabetas, não são obrigadas a votar. Eles têm pessoas analfabetas são eleitores facultativos. E segundo, em todos esses estados, esses 9 estados do Nordeste, o analfabetismo diminuiu durante o governo do PT, né? De 2003 para cá. Portanto, é um erro você colocar a culpa em determinado governo, durante um determinado período, achar que o analfabetismo no Nordeste vem de 20 anos para cá. Isso é uma ignorância tremenda, querer esquecer o que aconteceu antes da esquerda chegar ao poder aqui no Nordeste, né?
Outra característica, outra coisa que o Bolsonaro deixou de analisar é que o Nordeste foi a região que mais ganhou poder econômico, né, segundo uma reportagem de 2013, que eu vou deixar aqui para vocês aqui no site Extra, né? De 98 a 2013, o Nordeste teve um crescimento estratosférico, um crescimento econômico estratosférico, e era governo de esquerda. Daí porque o nordestino prefere votar na esquerda. Tá? E outro erro muito comum, né? Muitas pessoas não analisam muito bem esses mapas eleitorais, né? Onde um determinado governo teve mais aceitação, né? Onde o Lula teve mais aceitação, onde o Bolsonaro teve mais aceitação, né? Muita gente se concentra muito em uma determinada região. Teve regiões em que todos os estados votaram no Bolsonaro, como por exemplo a região sul e a região centro-oeste. O Bolsonaro se elegeu em todos os estados, né? Agora, não deixa de ser verdade que dos 57 milhões de votos que o Lula teve na eleição do dia 2, 30 milhões, ou seja, mais da metade, vieram das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Tá? Não deixa de ser verdade que o Lula não ganhou só no Nordeste, ganhou também na região norte, na região amazônica, né? Onde ficam os estados mais bolsonaristas do Brasil, que são Roraima e Rondônia. Não deixa de ser verdade que só o estado de São Paulo deu 10 milhões de votos ao Lula. Sem esses 10 milhões de votos, o Lula teria perdido a eleição já no primeiro turno. Não deixa de ser verdade que o Nordeste deu 8 milhões de votos ao Bolsonaro. Se não fosse esses votos, Bolsonaro teria perdido a eleição já no primeiro turno, né? Infelizmente tem nordestino que vota no Bolsonaro, né? Se vide o Arthur Lira, o Collor, né? Figuras desse tipo aí, né? Não que todos sejam assim, né? Longe de eu pensar nisso aí, pessoal. E aliás, você tem aqui no Nordeste, você tem capitais, né? Você tem uma capital em que o Bolsonaro ganhou a eleição, né? Maceió, capital do estado de Alagoas. E no Sudeste você tem uma capital em que o Lula ganhou a eleição. Para quem não sabe, o Lula ganhou a eleição em São Paulo, capital. E na região sul, o Lula ganhou a eleição em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Ou seja, seria a população de São Paulo e Porto Alegre analfabeta, principalmente em relação a Maceió, capital de Alagoas. E ainda com relação a estados em que o Bolsonaro ganha ou ganhou a eleição e onde ele perdeu, pessoal, mais uma vez eu vou falar de um assunto aqui, né? Que eu já fiz vídeos abordando isso. Na época da Covid ficou comprovado que os estados em que o Bolsonaro ganhou a eleição, estados em que Bolsonaro perdeu a eleição no primeiro turno, são os estados que tiveram a menor proporção de mortes por coronavírus. Eu vou deixar aqui. Inclusive eu fiz vídeo sobre esse assunto naquela época, né? Os estados que rejeitaram o Bolsonaro foram os menos negacionistas em relação à pandemia da Covid-19 e tiveram menor proporção de mortes por Covid. Tá até aqui, né, em estados bolsonaristas, né? E tem eu vou deixar também o mapa aqui, né, para vocês
É um mapa é notícias da UOL, né? UOL eleições 2022, dá para você ver a quantia, né, a quantia de votos do Lula e do Bolsonaro em cada estado, né, pessoal. Eu vou deixar aqui também, né, infelizmente, essa coisa de preconceito regional. Eu tive que enfrentar esse problema, eu tive que fazer vídeo sobre isso lá em 2014. Eu vou deixar um vídeo de 2014, né, demonstrando que lá em 2014 Dilma venceu a metade dos votos que Dilma recebeu em 2014 vieram do Sul e do Sudeste, né? Apesar de tantos ataques contra o Nordeste, a maioria dos votos vieram não do Nordeste, mas do Sul e do Sudeste. Isso está numa reportagem daquela época. Assim como dessa vez, mais da metade, tá, dos votos que elegeram, que puseram o Lula em primeiro lugar, né, nesse primeiro turno, vieram das regiões Sul e Sudeste também. Então não faz sentido todo esse ataque contra o Nordeste. Tá legal? Para você que é bolsonarista e não é nordestino. Então muito obrigado, né? Eu vou deixar todo esse material aqui e até o próximo vídeo.